Oi gente, aqui é a Cintia, isso é a série Isso. Então, eu já falei aqui no canal algumas vezes e vocês, né, sabem, se vocês me acompanham em outros lugares também, que eu consumo muito conteúdo de True Crime. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal indicando canais gringos sobre True Crime, de todos esses casos que eu já acompanhei, seja no canal da Georgia, da Eleanor. Claro que alguns, né, se destacam e marcam a gente. Tem alguns casos que me marcaram, que me deram uma coisa ruim ou que me deixaram... Tem várias maneiras de marcar. Enfim, eu selecionei hoje, gente, alguns casos que eu queria falar aqui, porque eu poderia fazer um vídeo sobre esses casos, mas não sei, sabe? Eu não sei se eu devo. São casos que já são muito falados, apesar de que no Brasil nem tanto. Mas hoje eu vim fazer meio que um apanhado. Não vai ser perfeito, não vai ser, nossa, com informações extremamente precisas e todas as informações do caso, tá? Eu só vim realmente falar um pouco por cima desses casos que me marcaram. O primeiro, gente, é o caso do Chris Watts. E esse caso eu conheci ano passado e, nossa senhora, Chris Watts foi um homem, ele é ainda um homem que assassinou a família dele inteira. E eu já vi vários outros casos, né? E aparentemente Chris é um nome que tem um estigma, né? Porque já acho que tem 3 casos, no mínimo, assim, que foram Chris e matou a família toda. A família toda do Chris Watts, no caso, era a esposa dele, Shanann, e ela tava grávida do terceiro filho deles. E eles tinham já 2 meninas. Uma acho que tinha 5 e a outra 3. E assim, foi um caso que me marcou porque, nossa, ai meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Esse homem é extremamente dissimulado. Ai, meu Deus do céu. Se não me engano, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse caso foi no canal da Kendall Ray. Eu vou deixar aqui em cima o vídeo em que eu falo, né, desses canais. Porém, depois eu me deparei no YouTube com um vídeo do policial, porque assim, tem um vídeo, sabe aqueles policiais que eles usam aquela câmerazinha e eles registram tudo? Um desses policiais, ele foi pra casa do Chris Watts, porque uma amiga da esposa dele chamou a polícia, porque ela tava muito preocupada, porque ela não ouvia mais da amiga, não tava tendo notícia. E ela tava batendo na casa e ninguém atendia, e ela tava tentando falar com ela no celular e mandando mensagem há muito tempo, e ela não respondia. E ela era uma mulher muito ativa em redes sociais, tava sempre com o celular, enfim. O policial registrando tudo, com a câmerazinha que tá no corpo dele mesmo. Ele chegando no local, encontrando a amiga, e aí mostram que eles já entraram em contato com o marido, né, pra falar que ela tá sumida. Ele fala que tá muito preocupado, já tá indo pra casa naquele momento. Enfim, ele chega em casa e ele começa a conversar com o policial e fala: nossa, não, porque eu vi ela a última vez, ela chegou de viagem, que ela tava viajando, ela tinha um negócio. Ela chegou de viagem de madrugada, acabou que eu nem vi ela. E eu saí de casa, fui trabalhar e eu voltei, sei lá, eu não lembro os detalhes, assim, eu não encontrei mais ela, não sei onde que ela e as crianças estão. Aí, gente, tem um negócio que é assim, meu Deus. Ele olha pra câmera e começa a falar como um marido que está sofrendo muito. Ah, isso é no Colorado, se não me engano. É, Frederick, no Colorado, nos Estados Unidos. Foi em agosto de 2018. Então, logo um mês depois, ela já tinha postado o vídeo, porque foi em setembro que eu assisti esse vídeo. E, enfim, então ele vai na câmera como um marido muito preocupado e sofrendo. E ele fala pra polícia e pra mídia. E, ai, nossa, a casa não é a mesma. Eu não sei o que aconteceu, eu só quero que elas voltem. E aí ele vai e olha pra câmera e começa a falar: por favor, se você tiver algum lugar e estiver segura, volta pra casa. Depois, né, como eu já falei no início do vídeo, no início do caso, vocês já sabem que ele que matou. Ele trabalhava com óleo, com petróleo, sei lá o que. E o corpo delas estavam dentro de um óleo, no lugar que ele trabalhava, enfim. Ele matou as 3, mas no início ele dizia que... Eu não lembro direito se ele alega que eles estavam tendo problemas, mas ele estava traindo a Shanann na época. Ó, que surpresa, né? E claramente ele não queria mais um filho, e ele deixou claro isso pra ela. Tem mensagens da Shanann pra amiga falando, tipo, ele falou pra mim que ele não sabe se ele... que ele não queria esse bebê e não sei o que. E assim, tem um vídeo que a Shanann postou, porque ela postava tudo na rede social, tudo da família, que ela contando pra ele da gravidez e assim, a reação dele. Ele tenta, sei lá, eu acho que ele ainda tenta fingir que tá feliz, mas nossa senhora, dá uma coisa ruim. Então, inicialmente, ele disse pra polícia que eles, sei lá, discutiram
E aí, no dia que ela chegou de viagem, né, ele olha nessa babá eletrônica e ele vê a Shanann estrangulando a filha dele e ela já tava roxa. E aí, quando ele chega lá, aliás, acho que uma já tá morta, e aí ela tá estrangulando a outra, ele vai e mata ela. Isso foi o que ele alegou no início. Ele foi preso, enfim, acusado da morte das 3, porque sim, ele matou as 3, mas só agora, em fevereiro, gente, saiu a notícia aí de que ele confessou finalmente ter matado as 3, né? Ele não matou só a mãe porque a mãe teve um surto e tava matando as filhas, não. Ele matou uma filha na frente da outra e a outra vendo tudo e sabendo que ela ia ser a próxima, inclusive. Enfiou elas, enfim, num barril, tipo um barril assim de óleo, todo apertado, tanto que a menina perdeu um tufo de cabelo, acho que é a mais velha. Com a brutalidade que ele colocou ela lá depois de morta. Ele não matou só as 3, né? Ele matou o bebê também. Que a Shanann tava grávida. Quando o policial chega, ele encontra com a amiga da Shanann, e ela tá com o filho, e aí ela lá super preocupada e falando dos costumes dela, que ela tá sempre com o celular, que ela tá sumida, enfim, ela dá todas as informações. E aí o policial vai filmando tudo, né? E aí o Chris chega em casa do trabalho, ele diz, nossa, porque eu vim correndo, eu passei todos os sinais vermelhos, porque tô muito preocupada, eu vim imediatamente. E aí descobrem que o vizinho, gente, tem uma câmera, e a câmera captou o momento ali que ela poderia ter desaparecido. E aí eles entram na casa desse vizinho, e tudo isso sendo registrado pelo policial. Com certeza tem esse vídeo no YouTube, se eu achar o que eu assisti eu coloco aqui na descrição. Você vê que quando eles entram na casa, e o policial, inclusive, o vizinho diz pro policial que ele não confia muito no Chris, ele suspeita, enfim. E aí quando eles entram na casa, eles vão assistir as filmagens. Você olha pro Christopher, e você vê que ele tá se cagando, com o na mão. Mas enfim, é isso. Então ele ainda tentou manchar lá a imagem da Shanann. E eles estavam distantes, e ele tinha uma amante. Então basicamente ele matou a família toda porque... Eles estavam... Por quê? Bom, eles tinham muitos problemas financeiros e também ele queria uma vida nova. Ele simplesmente queria mudar. Ele queria começar uma vida nova. Com a amante, inclusive. E aí, com certeza, a melhor maneira é você matar a sua esposa grávida e suas 2 filhas. E toda vez que eu lembro dele choramingando e conversando, chamando a esposa, pedindo pra ela voltar pra casa, sabendo que ela tava morta dentro de um monte de óleo que ele tinha matado. Sabe, gente? Enfim... tem vários outros casos. Tem o caso da JonBenét, que eu tenho vontade de fazer vídeo. Eu não sei se eu devo, porque eu sei que tem muito vídeo. E não só vídeo, tem um documentário sobre a JonBenét. Mas a JonBenét é um caso que eu tenho uma opinião, assim, muito firme. E eu acho que foi, assim, caso vocês não saibam, é uma menina que foi sequestrada. Era uma menina muito novinha, ela, sei lá, tinha 7 anos. E ela participava desses concursos de beleza, né? Ela era essas... Sabe, tipo Miss, só que uma criança, né? Concurso de beleza. Eu falei isso já. Um dia ela é sequestrada, a família, né? Alega que ela foi sequestrada, deixa um bilhete lá. Só que o bilhete é a coisa mais estranha do mundo. E ela tinha um irmão que era um pouco mais velho. E pai e mãe moravam juntos e tal. Só que depois de um tempo e tudo errado, igual no caso da Madeleine McCann, todo mundo entra na casa, todo mundo circula. Provas podem ter sido, né, contaminadas. Enfim, até a polícia chegar, todo mundo já andou por lá. E de repente eles acham ela dentro de casa morta. Eles dizem que a pessoa voltou lá e colocou. Sim, porque faz todo sentido. Então tem a teoria de que o irmão matou, e pra mim essa que faz mais sentido. E os pais fizeram tudo pra poder defender ele, né? Ele nunca foi preso, tá? Caso você se pergunte. Ele tá aí vivão. Ele tem uns 30 anos, sei lá. 30 e poucos. E ele é sinistro. Eu já vi entrevistas dele. Eu já assisti muita coisa sobre a JonBenét, mas tem um documentário que é sensacional. Que tem eu esqueci o nome dela, mas é da Scotland Yard. É uma analista de comportamento. Tem ajuda de um cara que mexe com DNA, que inclusive tá no caso do O.J. Simpson. Tem o James Fitzgerald, que é um linguista forense. Esse documentário é sensacional. Eu assisti assim, eu não conseguia parar. E tem muita informação. É muito rico em informação. Então, se eu achar, eu também coloco aqui nos comentários pra vocês. Então, assim, até agora vai ser só isso que eu vou falar da JonBenét mesmo. Daí, tem um caso recente, que é da Jamie Class.
recente, gente. Mas esse me marcou assim porque é um negócio sinistro, que é essa coisa de entrarem em casa, invadirem. E é uma menina que ela foi sequestrada. Os pais dela foram assassinados. Tipo, uma pessoa entrou no meio da noite, da madrugada. Não sei se foi. Não sei se já era de madrugada, mas entraram na casa e mataram os pais dela, e ela viveu um terror, gente, assim, ela viveu um pesadelo, essa menina, 13 anos, 14, sei lá. E eu acompanhei o caso, assim que aconteceu, e eu acompanhei que ela tava desaparecida, gente, ela ficou 3 meses, se não me engano, desaparecida, e ela foi encontrada, ela conseguiu fugir. E o cara que sequestrou ela, ele simplesmente tinha visto ela num lugar, se interessou, acho que ela tava chegando na escola, ela tava descendo do ônibus escolar, ele a viu, ele se interessou e ele começou a bolar um plano. E era um cara normal, era um cara novo, tipo lá 20 anos, sei lá. Nossa, é um pesadelo esse caso, assim, me dá um negócio ruim, porque essa coisa de alguém entrar na casa, invadir, me dá pânico. E ela conseguiu fugir, e agora ela não tem pais mais, ela tá órfã. E ela passou por um inferno. Enfim, eu acompanhei quando ela foi encontrada. É muito louco quando você acompanha o caso acontecer assim em tempo real. Gente, eu mudei o ângulo ligeiramente aqui, eu espero que vocês não se incomodem. Mas o último caso, vamos lá, né, porque vai ficar gigante esse vídeo. Não é o último da vida que me marcou, mas o último que eu anotei pra hoje. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu volto aqui e faço, eu acho que vai ser legal. E o último é do Johnny Gosch, gente. Nossa, esse caso, assim, é um menino que desapareceu quando ele tinha... Peraí, deixa eu confirmar. Ele tinha 12 anos de idade, gente, quando ele desapareceu. E ele desapareceu em setembro de 1982. Ele costumava entregar jornais, se não me engano. E quando ele desapareceu, ele tava fazendo exatamente isso. Foi nos Estados Unidos, tá? Exatamente em Iowa. Um negócio, um marco, né, que teve no caso dele. Ele foi uma das primeiras crianças que tiveram o rosto estampado em caixa de leite, porque fizeram isso nos Estados Unidos pra poder, né, divulgar crianças desaparecidas. Enfim. Esse caso, gente, meu Deus, eu recomendo muito que vocês assistam um vídeo da Kendall Rae sobre ele, mas tem vídeos também de pessoas brasileiras, vídeos em português. Eu vou colocar como é que se escreve o nome dele aqui, Johnny Gosch. E aí presumiu-se que ele foi sequestrado. Mas esse caso, por que ele me marcou? Porque ele é louco, tem teorias e elas fazem sentido. Elas são completamente loucas e fazem sentido. Tem essa teoria de que ele foi, né, levado por esse... Como eu posso dizer? É porque nos Estados Unidos se chama pedophile ring. Esse ring... Gente, eu não sei como é que eu vou falar isso em português. Mas é esse esquema de pedofilia, enfim, de sequestros. E realmente é uma coisa que existe nos Estados Unidos. Tráfico, enfim, tráfico de seres humanos, no caso. Então especula-se que ele foi levado por isso. E é muito louco, porque a mãe dele... Se não me engano, ela tá na mesma casa até hoje, ela tem o mesmo telefone e ela acha que um dia ele vai aparecer. Ela diz que ele foi sequestrado, mas que ele apareceu um dia, 15 anos depois, na casa dela. Ele apareceu lá e ela sabia que era ele, mas que ele tava muito diferente. É como se ele tivesse sido traficado, e aí você tem que, meio que passa a ter uma dívida com eles, e aí... Ele tava todo diferente, parece que ele tinha feito plásticas pra não ser reconhecido. Ele foi lá e viu a mãe, mas falou que ele tinha que voltar. É uma loucura, gente. Porém, tem teorias de que ele tá vivão aí e que ele é uma... Já teve teoria de que ele é um cara que surgiu de uma maneira muito misteriosa no governo dos Estados Unidos. Ele não tinha a ver com... Ele tinha a ver com o governo, mas ele não era do governo. Mas ele era tipo um jornalista. Aliás, ele é. E ele se chama Jeff Gannon. E olha que louco. Jeff Gannon. J-G. E parece que aparentemente esse Jeff Gannon, em outros momentos da vida dele, ele já usou outro nome e tudo era J e o segundo nome G. E é uma loucura, porque ele surgiu do nada, tipo, ninguém sabia de onde ele veio, antecedentes dele, histórico, e ele conseguiu um papel de muito prestígio no meio ali do governo dos Estados Unidos. E aí tem altas teorias de que o governo dos Estados Unidos, tá, na época tinha a ver com esse esquema de pedofilia, por isso que ele conseguiu. Enfim, mas aí tem um negócio, tem um cara, se não me engano, tá? Se não me engano, esse homem veio à tona falar que ele tinha a ver com esse caso. Na verdade, eu não lembro se ele veio à tona, se descobriram ele, mas o fato é que dizem que ele tem várias personalidades, ele tem esse transtorno de dissociativo, como que chama? Transtorno dissociativo de identidade. Ele veio a público e falou que ele tinha a ver, ele tava com a pessoa que
que sequestrou o Johnny Gosch, mas era uma das personalidades dele que tava lá. E ele usava drogas, sei lá o quê. E aí ele falou que essa pessoa que sequestrou ele... Ai, tá me dando um negócio ruim esse caso. Nossa senhora, já tô com medo aqui em casa, assim. Gente, ai, que susto! Esse cara que tem esse transtorno dissociativo de personalidade, ele falou que ele estava com a pessoa que sequestrou o Johnny Gosch, mas que era uma das personalidades dele, enfim. Essa personalidade... É porque assim, gente, a pessoa quando ela tem transtorno, ela pode ter... Uma das personalidades pode ser de outra idade, pode ser uma criança, enfim. Ele diz porque ele... E faz muito sentido, porque ele sofreu abusos quando ele era criança e aí se dissociou, sabe? É como se a pessoa... ai, nossa, eu queria muito conseguir explicar pra vocês como é que é. Mas é como se a pessoa se dissociasse naquele momento e ali surgiu outra personalidade, sabe? Claro que eu posso estar falando besteira, claro, mas eu não tô falando aqui, nossa, esta é a verdade, acredite. Não, claro que eu estou deixando claro que eu posso estar falando besteira. Mas enfim, então faz todo sentido, tem toda essa coisa de que a pessoa, geralmente, ela sofre traumas, a pessoa que geralmente tem esse transtorno, ela sofreu traumas, enfim. E ele realmente, ele foi abusado quando ele era mais novo, e aí ele disse que a pessoa que estava no carro, né, com o sequestrador, a personalidade dele que estava era uma personalidade, sei lá, de uma criança, um pré-adolescente. E, claro, parece uma viagem. Porém, ele fala, então, aí a gente pegou ele, a gente foi pra tal lugar. E ele disse que era um lugar em que, descendo, tipo, pro porão, tinha camas, era um lugar horrível, assim. Tinha crianças lá e elas ficavam amarradas, tipo, acorrentadas. E elas escreviam os nomes delas nas paredes. Daí ele levou a polícia, aparentemente, pra esse lugar. E, gente, a polícia chegou lá e tinha um lugar que tinha um porão, que tinha camas horríveis, que tinha uma parede com nomes escritos. Gente, quando eu lembro disso, me dá um negócio. E faz todo sentido, faz todo sentido. Eu acho que ele realmente foi... como é que fala? Diagnosticado com isso, ele tem realmente esse transtorno dissociativo. Então eu recomendo muito que vocês procurem um vídeo com muita informação, completíssimo, sobre esse caso. É assim, um caso que eu gosto muito de falar sobre ele, queria ter pessoas pra falar sobre ele. Eu não sei o que pensar, sabe? Tipo, será que o Johnny Gosch realmente tá por aí? Será que foi ele realmente que visitou a mãe? E é isso, eu vou ficar por aqui, porque, meu Deus, já falei demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Se tem chance de ser desmonetizado, tem. Manda esse vídeo pra alguém que gosta desse tipo de coisa, que gosta de teorias da conspiração e true crime. Se inscreve no canal caso você ache que eu mereça. Eu tô sempre falando de série, filme aqui, eu tô sempre dando muita dica de coisa desconhecida que vale muito a pena. Eu falo de moda, de tudo quanto é tipo de coisa, de música. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, claro, deixa aqui casos que marcaram vocês e sugestões pros próximos vídeos. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo. Tchauzinho.